Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Amazonas por 1-0, né? Na Copa do Brasil e se classificou para as oitavas de finais, e também falar sobre a venda de Fabrício Bruno aí para a Premier League. Então, assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo nesse vídeo. Então fica agora aí com a reação. Estamos de volta aqui com o Jogo Aberto, Dedê, para falar sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Outra vez um jogo duro, de contra-ataques também para o Amazonas. 1-0, placar magrinho, gol do Pedro para variar. E a expectativa pela postura do Gabigol. Não foi acionado pelo Tite, teve gente que aplaudiu e muitos levaram faixas, criticaram. O Flamengo que segue na Copa do Brasil, mas sem dar espetáculo. Boa. Os olhos estavam em Gabriel Barbosa, que nos últimos dias esteve envolvido em polêmica após uma foto do jogador com a camisa do Corinthians vazar nas redes sociais. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Mais de 22 mil torcedores lotaram a Arena da Amazônia para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo começou brigado, com muitas disputas de bola. Primeira chance aconteceu aos 7 minutos. Pedro chutou para fora. Na cobrança de escanteio cobrada por Dela Cruz, a bola sobrou para o camisa 9 do Flamengo, mas Marcão salvou. O time rubro-negro começou a se soltar na partida e em cruzamento de Ayrton Lucas quase abriu o placar. A melhor chance do Amazonas foi aos 34 minutos. Matheus Serafim roubou a bola e encontrou Pará, que chutou mal. No final do primeiro tempo, o Amazonas marcou com Sassá, mas o juizão anulou. Falta no Matheus Cunha. Na volta do intervalo, o Flamengo voltou mais agressivo e Pedro quase marcou um golaço de bicicleta. Precisando do resultado para se classificar, o Amazonas passou a ter mais a posse de bola e Matheus Serafim quase fez de fora da área. O Flamengo revidou 2 vezes. Luiz Araújo e Cebolinha tentaram, mas pararam no goleiro do Amazonas. A gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste, Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. O problema do Dela Cruz não é físico, é médico, clínico. Foi um trauma. Foi um impacto que já no intervalo ele estava sentindo e que no segundo tempo ele pediu para sair, eu acho que era um tempo mais, ele pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Aos 34 minutos da etapa final, a sobra do escanteio ficou com Igor Jesus, que finalizou de fora da área e Pedro desviou. Flamengo 1, Amazonas 0 e fim de jogo. É importante a vitória. É difícil jogar aqui contra a equipe muito fechada, muitos jogadores dentro da área deles. Mas feliz pelo resultado, pela vitória, pela classificação, que era o que a gente queria. Com a vitória, o time rubro-negro avança para as oitavas de final e permanece vivo nas 3 principais competições da temporada, enquanto o Amazonas irá disputar somente a Série B. Nós fizemos um bom jogo, fizemos um bom primeiro tempo, arriscamos depois com as trocas, tivemos bem também no grande parte do segundo tempo, tivemos a infelicidade do gol, de um desvio, de um rebote. Mas eu tenho que enaltecer o comportamento deles. Eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. Ali afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. Bom, foi de joelho esse gol do Pedro.
E a bola batida pelo Igor Jesus com o incentivo do Gerson, que fala bate, bate, bate. Ele bate, ela desvia no joelho do Pedro, 1-0. E um resultado que foi importante. Agora, o Pedro é o titular, mas só se fala no reserva, no Gabigol. Ainda repercute muito a utilização da camisa do Corinthians, imagem vazada. Ele já perdeu a camisa 10 no Flamengo, foi multado. Mas a torcida, até no hotel, muitos torcedores ali pedindo foto, querendo chegar perto do Gabigol. Porém, o clima foi mais hostil antes da partida e durante o jogo também em relação ao Gabigol, que não foi utilizado pelo Tite. Mas ele buscou isso, né? Ou ele causou isso, melhor dizendo, né? Com a postagem que todo o meio de comunicação falou aí em relação à postagem dele com a camisa do Corinthians. Então ele tem que aguentar agora esse tipo de comportamento da organizada do Flamengo. A gente tem falado muito aqui dos últimos dias. A melhor resposta dele vai ser dentro de campo, voltar a jogar bem, voltar a fazer gol. E aí, aos poucos, o torcedor vai acho que, reativando esse sentimento com o Gabigol. O jogo não foi bom, né, Loirão? O jogo do Flamengo foi um jogo muito lento. Eu acho que esse mormaço, né, essa temperatura lá, eu acho que prejudicou o ritmo do jogo do Flamengo. Era nítido a técnica que o Flamengo tem melhor do que o Amazonas, mas isso não ficou tão aflorado assim durante o jogo. Um jogo muito lento. O Amazonas, em algum momento, até teve mais posse de bola, mais contra-ataque, mais oportunidades do que o Flamengo. Acho que o Flamengo, em determinado momento do jogo, colocou o resultado debaixo do braço e começou a administrar. Pois é, e outra coisa interessante que o Tite reclamou do gramado, da Arena da Amazônia, que não permitia um jogo tão fluido, não é? E a gente viu que ali pelo lado direito do Flamengo, o Serafim estava tendo contra-ataques, estava tendo espaço e incomodou mesmo. Agora, o Flamengo, com esse placar mínimo, ele já tinha vencido a primeira partida, o mais importante era a classificação. Só que depois de ganhar do Corinthians, passar pelo Bolívar tão bem na Libertadores, o torcedor imaginava um pouco mais de qualidade e achei que faltou mais presença do Arrascaeta. O Arrascaeta tá voltando, acho que, a alcançar o nível físico dele, né? Porque ninguém discute a qualidade técnica do Arrascaeta, ele ficou um bom tempo sem atuar. Não é fácil você retomar o condicionamento físico. Acho que o Tite toma a decisão correta em colocá-lo para jogar o máximo de tempo possível, né? Ou o tempo que ele aguenta, porque a qualidade que ele tem, acompanhado com um bom condicionamento físico, ele vai continuar fazendo a diferença. Agora, nesse momento, você vê que fisicamente ainda falta bastante para o Arrascaeta. Agora, tem lances polêmicos. O Amazonas até fez um gol, mas foi anulado pela arbitragem. E eu quero saber a sua opinião, não é? Porque teria acontecido essa falta no goleiro, não é? E aí, para você, foi bem anulado, mal anulado? Qual é a sua opinião? Esse braço direito praticamente na altura do rosto do goleiro do Flamengo, essa imagem é muito boa, tá vendo? Bração direito no rosto do goleiro, para mim foi bem anulado, Leirão. Agora, a imagem ela fica... E ele já estava com domínio da bola também. E aí recebe essa falta, eu concordo com você. Agora, o Flamengo promete até mandar aquela famosa representação para a CBF, reclamando da arbitragem, porque um pênalti no Pedro não foi marcado e gerou essas lamentações da diretoria. Para você, foi pênalti ou não no Pedro? Poxa, Loirão, acho que uma dividida de bola ali natural. Por que as pessoas estão falando que foi pênalti? Porque o Pedro, ele chega a tocar na bola primeiro e aí tem um contato com o goleiro. Marcão. Minha opinião, Loirão, eu não daria o pênalti. Minha opinião. Eu não acho um pênalti escandaloso, não é algo assim, nossa, que erro absurdo. Eu já vi outros pênaltis que marcaram, enfim, que também... Assim, se tivesse marcado, eu acho que não daria tanta polêmica. Mas eu não teria marcado o pênalti, não. Agora, falando em polêmica com a arbitragem, também tem reclamação. Um gol do Galo. Com o Flamengo, que venceu mais uma vitória, 1-0, avança na Copa do Brasil, diante de 23 mil torcedores que acompanharam a partida, então, lá na Arena Amazônia. A gente está vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve as suas chances, como essa, mas o goleiro Marcão defendeu a cabeçada do Ayrton Lucas, Donan. Ayrton Lucas, né, aparecendo ali, né, sempre com força, com velocidade, mas um jogo ruim do Flamengo, viu? Uma atuação fraca, depois de boas atuações contra a Bolívar e também contra o Corinthians. Ontem uma equipe lenta, uma equipe previsível com a posse de bola e uma equipe que cedeu muitos espaços para o contra-ataque. Aí uma grande oportunidade do Nico de la Cruz, né? Bola no travessão. E a gente vai falar bastante do de la Cruz também pela questão envolvendo aí a sua contusão. Agora, eu achei pênalti naquele lance ali também, Mário Pereira. Então, também achei que teve uma falta ali, mas como o Dono falou, o Flamengo não fez um bom jogo, muito protocolar,
tem muita coisa pra gente discutir. Também muita discussão ali envolvendo a arbitragem, né? E a gente vai ver que no segundo tempo, com o Enio, olha só, o time da casa também aparecendo bem e colocando o Flamengo até em uma situação desconfortável, dona. Em diversas oportunidades, né? O Flamengo muito lento, muito desconcentrado sem a bola, né? Sofrendo bastante ali, não teve um jogo de controle. A bola chegando sempre com muito perigo ali ao gol defendido pelo Matheus Cunha, principalmente nesses contra-ataques, né? Olha como é que estava lento nessa transição defensiva, né? Muito espaçado no meio-campo, uma atuação longe do ideal. E o Serafim foi um jogador que levou realmente bastante perigo ali ao time do Flamengo. Aí tem a finalização, né? A gente vai vendo a finalização de fora da área e novamente o Marcão defendendo. O Luiz Araújo que vai aparecer mais uma vez em outra boa finalização também, Mari. Porque o Flamengo melhora. O Flamengo, na verdade, começa a ter um pouco dessa velocidade e necessidade de definição quando entra o Igor Jesus e o Luiz Araújo também. Entrou o Vinha pelo outro lado e aí o Flamengo consegue chegar ao gol. São os caras que aparecem, né? A gente tá vendo mais uma, então, ali do Luiz Araújo. E depois, aí, olha só, o Vinha, então, levantando a bola, não é? Isso. E na cabeça também do Luiz Araújo de novo, obrigando o Marcão a fazer essa bela defesa. Começou a acelerar mais o jogo, esse passe, né? A conseguir envolver um pouco mais. Acho que o Tite mexeu bem. O Luiz Araújo entrou bem demais ali pelo lado direito. O Vinha com a capacidade de construção, né? E também de apoio na linha de fundo. E aí vem o gol do artilheiro do país. A Mari Pereira destacou o Igor Jesus, é ele quem bate de fora da área, mas a gente está vendo por aí que o Pedro desvia com o joelho e marca o gol da classificação rubro-negra. Flamengo avança e a gente ouve personagens aqui no Sport Center. Dois tempos distintos, num gramado onde é muito difícil tu colocar a velocidade, a articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo do Flamengo também, do jogo das duas equipes. Eu não acredito em jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu, particularmente, não acredito. O que teve, nós tivemos dificuldade no primeiro tempo. E a gente ficou exposto ao contra-ataque, eu coloquei antes. E teve um ajuste, Varela mais para trás, Nico um pouco mais para frente, liberdade de Gerson. Para ter essa possibilidade, não dá, principalmente com o Serafim, a possibilidade de contra-ataque. Que é característica do adversário, afora o gramado, que eu coloquei, que ele retira uma fluidez maior do jogo. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Treinador Tite falando então sobre a atuação rubro-negra e também, claro, sobre o Gabigol. Olha só, em Água Mole e Pedra Dura, é o mapa de finalizações do Flamengo na vitória por 1-0. Foram 21 finalizações, destas 8 no alvo. São justamente aquelas bolinhas ali amarelas, né, que foram defendidas pelo goleiro do time da casa e a finalização desviada pelo Pedro, que acabou entrando e garantindo e confirmando a classificação rubro-negra. Pedro Henrique Torre, claro, conosco aqui no Sport Center, e a pergunta para você, Pedro, é se o torcedor rubro-negro já está satisfeito e acostumado com esse estilo do time de Tite ou não? O rubro-negro quer e vai sempre querer mais, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para a Mari, abraço também para o Donan, todo mundo que está sempre com a gente nesse Sport Center. Olha, acostumado, o torcedor rubro-negro não vai ficar nunca, né? Porque a cobrança, especialmente depois de 2019, é muito alta em relação à performance do Flamengo, nível de atuação. Então, o pessoal cobra bastante, não apenas resultado, que é uma atuação muito boa. Ontem ficou aquém. O Flamengo não conseguiu desempenhar como tinha apresentado diante, especialmente do Corinthians. Depois contra o Bolívar também foi um bom jogo, mas houve dificuldades aí, como o próprio Tite destacou. A questão do gramado lá complicou bastante. Tudo bem que o gramado Maracanã não é sempre tão elogiado, mas tem uma grande diferença. Um gramado seco, mais alto, enfim, lá da Arena da Amazônia. Um time também que priorizava mais tentar marcar mais o Flamengo, né? Não deixar dar tanto espaço assim, principalmente, vamos dizer ali, dos 4 tempos dos 2 jogos, 3 tempos basicamente assim. Então, o Flamengo encontrou esse tipo de dificuldade. Era um jogo difícil, também é bom lembrar que o Amazonas também não é um time de Série D, Série C, um time de Série B já, que conseguiu alguns bons resultados recentemente, especialmente contra o Santos ali. Então, o Flamengo passou.
que importava até, especialmente nesse momento pós-turbilhão, o Gabigol, por mais que o time viesse de 2 vitórias consecutivas, era vencer. Então conseguiu essa vitória, o Pedro mais uma vez decisivo, né? Impressionante o Pedro nessa temporada, conseguiu carimbar ali as redes mais uma vez, esticando um pouquinho o joelho dessa vez, mas mostrou o quão importante ele é para o Flamengo, num momento assim muito distinto do Gabigol. Então o Flamengo conseguiu essa vitória que serve para dar uma acalmada também e pensar mais no Milionários na terça-feira no Maracanã. E a preocupação, a única, é em relação ao De La Cruz. De La Cruz, que sofreu aquela pancada no joelho direito, saiu um tanto quanto abatido, ainda vai ser analisado para saber o que pode ser feito, qual a gravidade da situação e aí saber se ele tem condições ainda do jogo na terça-feira. Um ponto aí pra gente discutir também a possibilidade da saída do Fabrício Bruno. Já você explica isso pra gente também, tá, Pedro? A gente tem o seu xará Pedro com 18 gols já nessa temporada, Mari Pereira, em 24 jogos. E chama a atenção a vantagem que ele tem sobre os outros atletas do time. E olha que o Gabigol nem aparece nessa lista, né, Mari? Exatamente. O Cebolinha fica fora, né? Talvez ali perto do melhor momento dele com o Tite, né? Porque ele emendou uma sequência muito boa e aí tem a lesão, ele fica fora. O Tite tem que tentar essa readaptação com o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Mas é impressionante os números do Pedro, né? E ontem na coletiva, depois do jogo, que o Tite fala ao lado do Matheus ali, eles são questionados sobre alguns atletas, né, pontualmente, e eles falam sobre essa necessidade do Pedro incansável de trabalhar e de chegar à excelência, né? De treinar a finalização, enfim. Então, pivô, isso diz muito. né? Pivô, exatamente. Então, isso diz muito sobre os frutos, né? Que ele colhe, porque é um jogador que dia a dia trabalha muito. Agora é isso, classificou, beleza, vamos elogiar o Flamengo ou a gente esperava e ainda espera mais do time, Dona? Espera mais. Espera, né? Espera o que a gente viu contra o Bolívar, contra o Corinthians, né? Teve uma queda, o gramado de fato muito ruim, né? Irregular, isso acontece, uma falta de ritmo. E olha que acho que contra o Corinthians nem brilhou tanto assim, hein? Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho mais sobre a vitória do Flamengo frente ao Amazonas por 1-0. No agregado é 2-0, né? Porque o Flamengo venceu por 1-0 também no Maracanã. Foi um jogo bastante pegado, onde o Flamengo aí só conseguiu fazer o gol praticamente no finalzinho aí do segundo tempo, né? Com um lance aí de Igor Jesus, chutou, desviou em Pedro, né? Foi oportunista ali e fez esse gol, né? Mas falar um pouco também sobre a venda de Fabrício Bruno, né? Que está indo para a Europa aí, né? E sendo mais específico, Premier League, né? Inglaterra aí, indo para o West Ham, que fez aí na verdade já fechou, né, o contrato aí, pagando um valor de 15 milhões de euros, né? Na cotação real aí dá 84 milhões de reais, né? Aí nos cofres do Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo comprou o Fabrício Bruno por 15 milhões de reais, né? Então tá lucrando praticamente 6 vezes aí, quase 7 vezes aí da venda aí de Fabrício Bruno, assim enchendo os caixas do Flamengo. O Flamengo ainda tem aí 3 zagueiros aí, como Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz, mas está a busca agora de outro zagueiro, né? O Flamengo sempre tem que ter 2 zagueiros disponíveis aí de reserva para ter esse problema de lesão, já ter alguém disponível para poder substituir. Então o Flamengo já está à procura de 2 zagueiros aí para poder a contratação, né? Depois que vendeu o Fabrício Bruno aí para a Europa, com 28 anos, um valor muito alto, né? Para um zagueiro indo desse valor ainda para a Europa. Qual a sua opinião sobre isso, galera? Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.